Olá, pessoal, tudo bem? Mais um programa do Nutrição Legais e hoje nós falaremos com vocês, eu e Fabi, sobre o azeite. E aí, Fabi, como que estão as coisas por aí? Manda notícias pra gente. Olá pessoal, oi Fê, tudo bom? Então, realmente a gente está aqui hoje no supermercado Zona Sul para falar um pouquinho para vocês sobre os azeites. E para isso a gente trouxe o maior azeitólogo brasileiro, se não o único, que é o Marcelo Scófano, para ele explicar qual é a diferença entre o azeite de oliva, o extra virgem e o azeite virgem. Eu queria que você explicasse também mais tecnicamente um pouquinho sobre a diferença entre o azeite de oliva e o azeite extra de oliva, o azeite extra virgem de oliva, porque a gente sabe que, como você falou, existem os parâmetros físico-químicos que, no nosso entendimento mais claro, que a gente mais utiliza é a acidez, mas a gente sabe que a acidez sozinha não significa, isoladamente, quer dizer, não significa que o azeite seja de fato extra virgem. Fabiane, uma boa pergunta, porque os azeites eles são classificados da seguinte forma, logo após a destilação: azeite extra virgem, azeite virgem e o lampante. E esse azeite lampante será refinado para então constituir o azeite de oliva. Ele é refinado e vai ser adicionado 20% de um azeite virgem e o seu uso é preferencialmente culinário, ou seja, fritar, refogar e o uso da cozinha dos preparos culinários. Azeite extra virgem, na sua classificação, dentro do parâmetro químico que vai classificá-lo, é o sumo natural da fruta, sendo que a acidez, de fato, abaixo de 0,8 classificará como extra virgem. E por que eu falo, você mesmo na pergunta fala da acidez? Não é um parâmetro químico que deva ser usado para a escolha do produto, pois, observado isoladamente, ele não quer dizer absolutamente nada. Ele precisa ser analisado junto com índice de peróxido, extinção em ultravioleta, que são outros parâmetros químicos que classificam o azeite. Então, o azeite de oliva é um azeite que foi refinado quimicamente, ele foi acrescentado um azeite virgem para enriquecê-lo, e o extra virgem é o sumo natural da fruta, é o mais saudável que existe. E esse daqui, ele é bom para os métodos de cocção, vai ser excelente para isso. Então a gente tem usos distintos e vamos passar a mudar o nosso padrão de consumo para a seguinte maneira: vamos ter um azeite, seja de oliva ou extra virgem, para o uso culinário, para a panela, e um outro para finalizar os nossos pratos. Estaremos assim acrescentando um alimento funcional da maior importância, com correção na nossa... Deixar bem claro, o azeite, tanto o azeite extra virgem quanto o azeite virgem, eles têm a mesma quantidade, ou seja, eles mantêm a sua estrutura de ácidos graxos monoinsaturados. Isso não é perdido quando ele deixa de ser extra virgem, tá? O que diminui um pouco é a concentração de antioxidante, que o azeite de oliva, ele tem um percentual menor do que o azeite extra virgem. É só essa a diferença, mas ambos fazem bem para a saúde. São estáveis em relação ao calor, beleza? É isso. Existe também essa dúvida em relação à segunda extração do azeite, né? Então, explica pra gente um pouco isso. Existe essa questão da segunda extração do azeite ou isso é um mito? Então, Fabi, a questão da segunda extração do azeite, que todo mundo pergunta, a primeira extração, a segunda extração, não existe a segunda extração. Vamos dizer, azeites, eles são todos elaborados numa primeira extração que produz o sumo natural da fruta como tal. Tanto o azeite extra virgem, o óleo de oliva, assim como o azeite virgem. Exatamente. Tudo é fruto da primeira extração, é um sumo natural da fruta. A segunda extração de azeite vai derivar o que chamamos de óleo do bagaço da oliva, não é chamado de azeite. Então, ótimo, então é o óleo do bagaço. E já é vendido no mercado, a gente já consegue encontrar no mercado esse tipo de azeite? Óleo, olha só, o ato faz. Óleo. Óleo, já é encontrado no mercado chamado óleo de sansa de oliva, que se encontra rotulado ainda dessa maneira, mas a normativa brasileira determina que chame-se óleo de bagaço da oliva. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, está tudo estabelecido em lei. Não é a gente que inventa, isso está na nossa cabeça, não. Isso é estabelecido em lei e esses parâmetros devem ser seguidos, não é? É isso mesmo. E tem uma outra questão também muito importante. A gente costuma ir a restaurante, a gente costuma chegar no mercado e olhar aquele azeite que a gente chama de azeite, mas o Marcelo vai explicar para a gente que, na verdade,
existe uma legislação também, Falando né, sobre que nos isso. resguarda, falando sobre isso. Exatamente. Azeites condimentados, então eles são, a instituição normativa determina que eles não são mais azeites extra virgens, eles são um condimento de alecrim à base de azeite, como por exemplo esse aqui. Então a gente vê, ó, tem o ingrediente está lá dentro. Então, esse aqui de fato não é um azeite azeite, extra virgem. ele é um condimento. no caso aqui um condimento de Alecrim alecrim à base do de do azeite. azeite extra virgem. Exatamente. Perfeito. E assim, para ele ter, vamos dizer assim, vida de prateleira, ele tem um conservante artificial. Se fizermos em casa uma aromatização do ingrediente, do azeite, temos que consumi-lo aí no menor tempo possível. É totalmente possível você aromatizar e usá-lo naquela noite, naquele almoço, naquela refeição apenas. E depois não guarde aquele produto. Uma questão de marketing por trás do azeite, como existe na indústria de alimentos normal, né? Mas aqui mais uma dúvida que eu acho que o pessoal, quando vem aqui no mercado e vai escolher o azeite, deve ter, ó, colheita ao luar, moonlight seleção. Então, o que de fato significa isso? É o momento da colheita do fruto? É isso ou não? É só uma questão de marketing? Boa pergunta para ser feita com relação a isso. Com a antecipação das colheitas, porque hoje os azeites são feitos das frutas da colheita precoce, azeitonas verdes, ou da colheita madura, a antecipação dessa colheita para o mês de setembro, final de setembro, outubro, começo de outubro, fez com que a temperatura ambiente, que já como ainda é no outono e as temperaturas estão altas, e como o ideal é que a fruta esteja numa temperatura fria no momento de ser processada, anteciparam-se as colheitas para a madrugada. Ou seja, temperaturas mais baixas, as azeitonas estarão frescas e começam a ser moídas ainda com esse frescor. Isso daqui é, obviamente, um marketing muito bem feito e muito bem realizado das colheitas feitas nesse momento, nesse momento do dia. E é um blend que vai lembrar o frescor das frutas, que é isso que a gente tem essencialmente que lembrar no azeite. Sempre o frescor da sua fruta. Tá ótimo, muito obrigada, Marcelo. Okay. Olá pessoal, tudo bem? Falando sobre esse superalimento que é o azeite, ele é um óleo que faz parte do grupo dos ácidos graxos monoinsaturados, o ácido oleico em especial, que exerce uma função protetora sobre o nosso organismo, nas nossas paredes das artérias, evitando a progressão da aterosclerose, né? Que são as placas de gorduras que podem se formar no nosso organismo, trazendo algumas complicações. Também nos protege, né, e auxilia na prevenção da hipertensão, da trombose, né, ajuda a aumentar os níveis do HDL, que é o bom colesterol, e diminui os níveis de LDL, que é o colesterol ruim, nos protegendo também de doenças cardiovasculares. E ele é interessante porque ele também apresenta compostos fenólicos, que são antioxidantes e que ajudam na proteção e manutenção da nossa saúde celular, das paredes celulares, auxiliando também na prevenção de alguns tipos de cânceres, como câncer de mama, de próstata e colo retal. Também auxilia na cicatrização da nossa pele, na manutenção da saúde da nossa pele, na lubrificação dela. Então, olha quantos benefícios que o azeite tem, né? Além disso, é interessante porque o preparo de pratos com azeite traz uma potencialidade no sabor dos pratos, no aroma, né, na palatabilidade. Então, ele tem características sensoriais muito interessantes. Podem ser preparados tanto em pratos aquecidos como pratos crus, né, o azeite, como a Fabi e o Marcelo bem disseram. E um ponto interessante, né, que vale a pena falar aqui, os gregos, porque vem lá da dieta do Mediterrâneo, o azeite, os gregos, eles ingerem em torno de 20 litros de azeite ao ano por pessoa, enquanto nós, brasileiros, de 200 a 400 ml por ano. Quer dizer, não está tão enraizado na nossa cultura, mas significa que isso vem crescendo em potencial aqui no Brasil. Então, é interessante e vale a pena nós dissermos e disseminarmos isso para vocês, né? Esses tipos de informações que são tão interessantes e relevantes para o nosso dia a dia. Em breve nós vamos trazer também receitinhas para vocês, inclusive de sobremesa com azeite. Vocês conhecem? Então, em breve vocês conhecerão, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado.